Nessa semana, na última semana, eu recebi uma pergunta que pode ser a de muitos de vocês, que é como começar na advocacia em juizados. A gente teve na semana passada a Ana Paula, né, uma colega, advogada militante em direito do consumidor, lá em Vitória, no Espírito Santo. E ela falou na semana passada sobre as oportunidades dos juizados especiais para os jovens advogados. Ela explicou a história dela, o caminho dela e falou como os juizados foram um grande apoio no início da carreira dela e que, no fim das contas, continuaram hoje como o maior percentual das ações dela hoje continua sendo em juizados, mesmo depois que ela já se estabeleceu na advocacia. E essa pergunta veio num timing perfeito, né? Porque a Ana Paula, inclusive, ela falava isso, que os juizados são fantásticos por quê? Pelo volume de processos que você encontra, né? A grande maioria dos processos você vai encontrar mesmo nos juizados. Se você tiver a chance de um processo cair no seu colo aqui no Brasil, a chance é que esse processo é do juizado especial. E não só o volume, a rapidez. Normalmente, o processo dos juizados corre muito mais rápido que um processo do procedimento comum. E outro detalhe também muito importante. O processo de juizado, normalmente o processo é digital. E isso, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo, o processo digital facilita demais a sua vida. E no caso que ela comentou, você tem a chance de advogar no país inteiro, né? Guardado o seu registro lá junto à OAB de cada estado, mas você pode advogar tranquilamente, né, no país inteiro, do conforto do seu escritório ou de sua casa, inclusive, né? Muitos clientes, ela relatava, ela só conhecia no dia da audiência e já teve um que ela nem conheceu pessoalmente porque foi feito um acordo extrajudicial e ela nem precisou se encontrar pessoalmente com ele. Mas, enfim, né, tudo isso é para comentar que os juizados realmente representam uma grande oportunidade para quem está começando, para quem não tem um escritório estabelecido, para quem não é de uma família de advogados, digamos assim, né? Enfim, sim, e isso sobretudo se você associar juizado com direito do consumidor. Aí realmente não tem como evitar que você tenha uma mistura explosiva, né, direito do consumidor e juizado especial. Agora, ao contrário do que se pode imaginar, começar pelo juizado especial não é o caminho mais fácil. Eu acho que é o melhor caminho, mas não acredito que seja o mais fácil não, sobretudo porque você não estudou o procedimento dos juizados na faculdade. Agora, é o melhor caminho justamente por isso, porque você tem um grande volume, né? Se você quiser trabalhar com volume, o lugar é o juizado. E assim, se você não tem um escritório estabelecido, se você vai começar o seu escritório do zero, né? Se você realmente não vem de uma família tradicional de advogados, enfim, você não vai ter grandes questões na sua mão logo no começo. E então você vai trabalhar com volume de processos em juizados. E que, na verdade, quem já é mais experiente sabe disso, mas os mais novos provavelmente não sabem, os processos de juizados são os que vão pagar as contas do seu escritório, né? Justamente porque pelo volume, pela constância, o processo de juizado está sempre caminhando, né? E com isso você consegue ter um fluxo de caixa no seu escritório que, enfim, você precisa disso para que ele sobreviva, né? Para você sobreviver também, para o seu escritório sobreviver. Então, por isso que eu acho que é o melhor caminho. Agora, de fato, não é o caminho mais fácil. Por quê?
você não aprendeu o procedimento dos juizados na faculdade. E se aprendeu, aprendeu muito mais a teoria do que a prática, certo? Então, isso aí é um grande empecilho, né? Eu vejo esses sintomas na prática, né? E aí, na verdade, o mais interessante é que o advogado, às vezes, sai da faculdade, ele não se acha apto para advogar, né? Ele, mesmo passando na prova da OAB, ele não se acha apto, alguns não se acham aptos para advogar. E aí, como solução, ele se sente meio perdido, desconfortável, e aí, como solução, o que é que ele faz? Ele busca uma pós-graduação. Ele busca uma pós-graduação no intuito, né, como é que eu posso dizer? Na esperança de que a pós-graduação traga para ele uma prática, né, uma noção concreta de realidade, da vida processual, do dia a dia do advogado. E, na verdade, isso não acontece, né? Ontem ou anteontem eu estava conversando com uma aluna nova. Ela estava, né, conversando comigo durante a semana inteira, né, dizendo, não, eu estou me organizando aqui para me inscrever no treinamento, e deu tudo certo. E ela entrou. E ela comentava como, Hugo, o que eu queria mesmo era isso, era um curso, um treinamento que me mostrasse a prática, o dia a dia mesmo, a parte mão na massa da coisa. E eu não sabia que isso existia. Eu não te conhecia, eu conheci você foi essa semana e tal. E eu terminei me matriculando numa pós-graduação. Porque eu entendi que assim eu ia ter o que eu precisava. E só agora eu caí na real de que isso não vai me ajudar, né? A pós-graduação, ela vai te trazer mais teoria, né? Mais teoria. Se você quiser mais teoria, você busca uma pós-graduação. Mas graduação, pós-graduação não vão trazer você a prática. Primeiro que a graduação, você vai ver lá a discrepância entre as matérias práticas e as matérias teóricas, né? Você vai ver lá e aí você percebe que não dá realmente para você ter uma prática, uma segurança só com aquilo, né? Então, essa é a primeira barreira. E aí o que é que acontece? O primeiro grande erro do advogado, do jovem advogado que vai militar em juizado, é ir para o juizado com o procedimento comum na cabeça. O procedimento que ele aprendeu na faculdade, nas aulas de processo civil, e que isso é um procedimento do CPC, né? Lógico que é evidente, né? Muita coisa coincide, né? Tinha que coincidir, mas outras tantas não coincidem, e aí é que reside a maior parte das cascas de banana, né? O advogado, ele passa o olho na Lei 9.099 ou nem passa, e chega lá pensando em como é que ele vai, não chega lá achando que ele vai improvisar e vai funcionar. Improvisando funciona, em alguns casos sim, em outros ele só vai descobrir muito tarde que ele cometeu um erro irreversível, né? Digamos assim. Então, esse é o primeiro grande erro do jovem advogado que vai atuar num juizado especial, né? Mas vamos lá, o tema de hoje mesmo é como começar. Como começar? Primeiro você começa e depois você melhora. O que é que eu quero dizer com isso? Você deve conhecer alguém assim, que ele nunca se acha bom o suficiente, nada está perfeito ainda. Talvez seja até uma pessoa muito, muito crítica, né? Mas se você não deixar o perfeccionismo de lado, você não começa. Você nunca vai começar, né? Você vai se expor a errar, vai se expor ao risco, você vai ter o risco de errar. Mas
faz parte, né? Todo mundo erra. Então, aquelas pessoas que são perfeccionistas demais, elas nunca vão se achar, elas nunca vão achar que estão prontas. Essa é a realidade. Então, se você não abandona o perfeccionismo, você nunca vai começar. E isso por quê? Porque talvez você tenha medo demais da crítica ou das consequências do que você está fazendo. Mas a grande verdade é que o medo, às vezes, ele está só na sua cabeça. O medo tem uma função muito importante, que é livrar você de perigos, né? Lógico. Mas hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem excesso de medo. Excesso de medo. E aí tudo vira um problema, tudo vira uma questão. E às vezes o medo está só na sua cabeça e outras vezes você não calculou que o risco de não agir é maior do que o risco de agir, né? O que é que está em jogo se você não age? Né? Está em jogo 5 anos de faculdade que você fez, talvez mais tantos outros anos de pós-graduação que você fez, que você fica procrastinando o início da sua advocacia porque você nunca se acha pronto, porque você tem receio de que, poxa, mas eu vou errar, e o que é que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu faço, e eu não sou tão bom quanto fulano, beltrano. Mas, olha, você concluiu a faculdade, você pode ter feito uma pós-graduação ou não, mas, enfim, muitos concluíram. Você continuou no jogo e você passou na prova da OAB, que não é fácil, né? No ranking em geral, mais ou menos 80% das pessoas é reprovada na prova da OAB. Então, você precisa ter certeza que você está bem, né? Você está, né, entre o 1/5 das pessoas que foi aprovado na OAB. Então, esse medo você precisa abandonar e entrar em campo, né? Você realmente precisa sair, né, de trás dessa cortina do medo, né, e ir para frente. Essa é a minha primeira orientação. A minha segunda orientação para você é que você, antes disso, ontem, eu anunciei o tema da live e uma colega falou, eu falei, amanhã vamos falar sobre como começar na advocacia em juizados. E alguém falou, olha, você começa errando. E sim, isso é verdade em parte. É verdade em parte. Né? Quem começa corre o risco de errar mesmo. Né? Mas você tem a opção. Né? Primeiro, você vai tomar suas precauções. Você precisa ter uma base antes de começar a advogar. Enfim, eu vou te dizer qual é ela. Mas o que você não pode é ficar parado. Isso é que você não pode admitir, tá? Ficar diante do medo, porque o medo ele pode gerar em você duas respostas, né? Ou você age, ou você fica paralisado. Esse medo paralisante, ele não é um bom medo, né? Ele não é um medo que vai trazer para você qualquer benefício, né? Se você fica com medo, você se paralisa, né? Sua vida paralisa também. E não é isso que a gente quer. Então, você vai errar, talvez, tá? E você vai ter que ter uma atitude adulta se você errar, que é enfrentar as consequências de seus erros. Todo mundo erra. Todo mundo comete erros. Você, diante de um erro que você consiga sanar, você vai sanar. Diante de um erro que você não consiga sanar, você vai assumir a sua participação na produção daquele resultado. Mas você não pode ficar paralisado. E outra coisa, ninguém garante que você vai errar, né? Você, inclusive, pode aprender com os erros
alheios, né? Eu tenho tentado aqui, inclusive, trazer holofotes para os erros mais comuns, o que eu mais vejo, o que eu sempre estou em contato com eles no meu dia a dia. A gente, a minha contribuição que eu posso dar é justamente trazer os erros grandes, os mais comuns que eu encontro por aí e compartilhar com vocês, né? E aí você tem a chance de aprender com os erros alheios, né? Eu comecei a atuar em juizados do zero. Eu também cometi minhas gafes, enfim, escorreguei bastante. Mas também nesse período todo, eu também notei, né, muitos erros de outras pessoas, e esses erros são os que eu terminei catalogando, enfim, filtrando, organizando para poder trazer para vocês, né? Então você tem sim esse risco de errar, mas saiba, todo mundo vai errar alguma vez na vida, ninguém é perfeito, tá? Dê o seu primeiro passo e aí você vai poder se sentir mais livre logo depois disso. Tá, então qual é a minha segunda orientação? A primeira foi comece começando, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, como é que isso funciona? Você não vai estar 100% pronto nunca, e você, com o seu pé na água, você vai ter a condição de se adaptar, de melhorar, de perceber, olha, poxa, talvez se eu adotasse outra estratégia lá na frente, eu já tivesse um resultado melhor. Então, essa parte do depois você melhora, você também não pode esquecer. Você tem que sempre buscar se aprimorar, melhorar, aprender com os seus erros, com os erros dos outros colegas que você encontre pela frente. Mas o que você não pode deixar também é de tentar melhorar sempre, tá? Essa busca pela melhoria contínua, ela é o que vai fazer você realmente ser um advogado de destaque lá na frente. Se você ficar sempre satisfeito com os resultados atuais que você tem, você não vai evoluir, né, para uma posição superior na advocacia. Mas a minha segunda orientação, então, lógico, não ouse pisar num juizado sem ter lido a Lei 9.099 toda, algumas vezes. A impressão que eu tenho quando eu pego alguns processos é justamente que o advogado ele não conhece a Lei 9.099. Para mim isso fica muito claro assim, porque na verdade o que é muito comum de acontecer, a gente vai na lei no trecho daquele ato que a gente vai praticar. Então se eu vou para uma audiência, eu vou pegar o trecho da lei que fala sobre audiência. Se eu tenho uma contestação para oferecer, eu vou no trecho da lei que fala sobre a contestação. Mas você entende que o direito é um sistema, né? Então, se a própria lei não dá para ser interpretada sozinha, imagina 2 ou 3 artigos, né? Essa postura, ela é muito comum. A vida é corrida mesmo, eu entendo, eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer, enfim, você já passou 5 anos na faculdade, mas se você ler só 3 artigos, você com certeza você vai perder alguma coisa que está lá adiante, que se relaciona com aquele tema, mas ele não estava ali naquele trecho que você leu. Isso acontece com frequência, eu vejo. Tá? Essa é a minha primeira, a minha segunda orientação, justamente porque existem diferenças que estão escancaradas lá na Lei 9.099 e a pessoa vai para o juizado sem tomar conhecimento daquilo, tá? Então, fica atento a isso. Qual é a minha terceira orientação? A minha terceira orientação é conheça os enunciados do FONAGE, né? Isso é
óbvio, é lógico, é muito claro, mas nem todo mundo percebe isso, nem todo mundo absorve essa questão. Se você é meu seguidor antigo, você deu a sorte de ter baixado gratuitamente o meu e-book Os Enunciados do Fonage organizados por assunto e anotados também, inclusive, com referências, com os trechos das leis que são referenciados, enfim, você deu essa sorte. Hoje, esse livro, eu só direciono ele aos meus alunos, tá? Foi uma decisão que eu fiz porque realmente, enfim, é uma coisa que eles, né, eu ensino melhor como eles vão estudar isso lá no curso, inclusive. Né? Não basta você ter o livro dos enunciados se você não souber como estudar ele. Tá? Mas por que é que os enunciados do Fonage são tão importantes? Porque tem muitas questões na Lei 9.099 que são omissas, incompletas, ambíguas, tá? Às vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão lendo só a lei. E o enunciado do Fonage, ele tem essa missão. Qual é a missão dele? De uniformizar o procedimento dos juizados em nível nacional. Porque o que é o Fonage? O Fonage é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que congrega os juízes que atuam em juizados especiais e em turmas recursais de juizados. Então eles se reúnem e chegam a um consenso sobre determinadas questões que não estão tão claras, tão sedimentadas assim na jurisprudência e que a lei também não traz de uma forma clara. Então eles se reúnem e eles chegam e eles publicam os enunciados, que são os entendimentos que refletem o posicionamento da maioria presente ali naquele encontro. Tá? Então, é lógico que nem todo enunciado ele alcança a finalidade de uniformizar o entendimento. Alguns enunciados criam até mais polêmica, né? No fim das contas. O que acontece? Por exemplo, tem um enunciado que está vigente até hoje, inclusive, que fala sobre a contagem dos prazos processuais nos juizados em dias corridos. Veja só, você já tinha o CPC que tinha modificado a contagem dos prazos, você não tinha nenhuma outra norma que estabelecesse a contagem dos prazos processuais em dia corrido, não havia mais, né? O CPC antigo já tinha sido revogado. E você tinha, inclusive, um posicionamento da maioria dos estados, né, de que a contagem no juizado seria em dia útil, assim como determinava o CPC, o que era mais do que lógico. Só que não foi isso que aconteceu. Alguma reviravolta aconteceu numa reunião do Fonage e saiu de lá um enunciado que estabeleceu a contagem dos prazos em dias úteis, em dias corridos, desculpe, mesmo depois que sobreveio o CPC de 2015. Então, foi um enunciado que terminou causando mais polêmica do que estruturando um entendimento uniforme. Mas, na maioria dos casos, os enunciados do Fonage, eles trazem, sim, um posicionamento de ampla aceitação. Tem um ou outro caso, a gente sabe que enfim, não existe assim um posicionamento, como é que eu posso dizer? Sempre vai ter uma polêmica, né? Sempre vai ter uma polêmica, sobretudo em se tratando de direito, de judiciário, sempre tem posicionamento X, Y, mas no caso aqui, os enunciados do Fonage, eles ajudam você a ter pelo menos uma previsibilidade mínima do que você vai tratar nos juizados. Então, se você tem uma dúvida, né, poxa, qual é o prazo para eu apresentar a contestação nos juizados especiais? Não está na Lei 9.099. Eu desafio você
buscar isso lá. Não está de modo claro, né? Não está de modo claro qual é o prazo. Até dá para você interpretar dessa forma. Sobretudo depois que você lê o enunciado e aí acende uma luz e você começa a perceber que é relativamente tranquilo você entender que a contestação deve ser apresentada até o início da audiência de instrução, né? Ou da fase de instrução, se você estiver numa audiência una. Mas se você lê a Lei 9.099 e você não encontra isso, você vai nos enunciados do FONAGE e você vai encontrar, entre outros tantos exemplos, né, de questões que não estão claras, ou são ambíguas, ou que até estão claras na Lei 9.099, mas de algum modo surgiu uma polêmica na doutrina, na jurisprudência, e aí o enunciado vem e tenta, pelo menos, trazer um procedimento uniforme. Então, ainda que não seja de aplicação obrigatória, ainda que eles tenham o mero status de doutrina, porque nem jurisprudência são, já que eles não decorrem de julgados repetitivos, reiterados de um tribunal. É a reunião de alguns juízes que concluem sobre aquela matéria que aquilo deve ser regulado daquele jeito. Então, os enunciados, eles têm o status de doutrina, tá? Mas eles configuram, sim, um entendimento mais ou menos uniforme sobre o procedimento dos juizados. E aí, nesse sentido, você pode se pautar por eles, claro, né? Sempre se resguardando, né? Para aplicar, sei lá, por exemplo, o posicionamento, o prazo mais curto, se você tiver diante de uma questão muito polêmica, ou enfim, mas sempre eles te dão pelo menos um norte, e isso é fundamental na vida do advogado, né? Você ter pelo menos uma previsão do que é que deveria acontecer. E aí você, lógico, você tem seus recursos e seus meios de impugnação, caso você encontre algum julgado, alguma decisão que, no fim das contas, não acompanhe esse entendimento, tá? Isso também deve estar sempre em mente, porque você não vai, né, nunca encontrar um juiz que adote todos os enunciados de uma maneira irrestrita, mas isso aí é o que dá o seu norte, e quando você for surpreendido com um posicionamento, né, minoritário, isolado, ou enfim, que não está ali no enunciado e que, enfim, deixou você em maus lençóis, você vai saber que você tem condição de recorrer. Essa é uma forma de você pautar a sua vida profissional com segurança e com tranquilidade. Normalmente você tem como recorrer. Às vezes você não pode recorrer imediatamente, mas normalmente você tem como impugnar aquela decisão, tá bom? Mas aí tem Hugo, procurei na Lei 9.099, procurei nos enunciados do FONAGE e não encontrei. O que é que eu faço? Aí não tem jeito, é jurisprudência. Daqui em diante, na verdade, não existe muita hierarquia no que eu vou falar, mas jurisprudência é o que você vai ter que lançar a mão para poder decidir o que é que você vai fazer dali em diante. Por quê? Né? A jurisprudência é o caminho mais seguro e pode acreditar. O juiz também, se ele tiver dúvida, ele vai buscar na jurisprudência. Né? Ele vai perguntar a colegas, e se colegas não tiverem experiência igual naquele sentido, ele vai buscar, vai fazer uma pesquisa mesmo. É o que vai acontecer. E dentro da jurisprudência, o que é que você mais deve valorizar na hora de fazer a sua pesquisa? São os julgados do STJ, que é um tribunal superior e que, eventualmente, ele se pronuncia, ele se manifesta sobre questões de juizados. Né? Você tem alguns julgados do STJ sobre competência, sobretudo, né? E que você termina tendo esse suporte lá no julgado de um tribunal superior. E você há de convir que um julgado de um tribunal superior tem muito mais força do que o de um tribunal estadual,
um tribunal, talvez que tenha um posicionamento até isolado, né? Só um minuto. Quanto à ação de cobrança no juizado especial, a competência é domicílio do devedor. A regra é domicílio do devedor. Sim, se é cobrança, é isso mesmo. É domicílio do devedor, tá? Tá tudo lá no artigo 4º da Lei 9.099, você tem a regra geral, que é o foro do domicílio do devedor e outras exceções lá, só 2 exceções no fim das contas. No caso de uma ação de cobrança, não tem, a não ser que seja uma ação de indenização por dano moral. Às vezes acontece por dano moral ou material, desculpe. Às vezes acontece essa confusão, né, do ressarcimento por dano material, por exemplo, com a mera cobrança. Aí é o foro do domicílio do... Às vezes não foro do domicílio do credor, às vezes... Lori, mas era isso mesmo, enfim, então vamos lá, continuando. Então, jurisprudência. Jurisprudência é isso. Primeiro você vai buscar a jurisprudência, algum julgado do STJ a respeito, que tem mais força do que o julgado de um tribunal estadual que às vezes é isolado, né? Mas isso aí talvez não resolva, e aí você vai ter que buscar a jurisprudência do tribunal onde você está, do tribunal não, da turma recursal. Tem esse detalhe também. Não é mais importante você buscar o posicionamento, né, num julgado da turma recursal do que do Tribunal de Justiça do Estado. Não existe recurso do juizado especial para como é que se diz? Não existe recurso de um julgado do juizado especial para o tribunal estadual. Então, o recurso é sempre para a turma recursal. E por isso, você pode trazer um julgado do tribunal se você tiver e você não encontrar nenhum da turma recursal. Mas o ideal mesmo é que você traga um julgado do foro da turma recursal, porque é ela que vai realmente julgar aquele recurso, tá bom? Outra coisa que você deve fazer, é conversar, pedir ajuda aos seus colegas, né? Isso é fundamental, né? A gente vive um momento em que tudo vai mudar, né? Eu desde antes eu venho observando muito isso, né? A colaboração, a comunidade, isso vai ser a bola da vez, né? Mesmo depois que a gente superar esse momento de isolamento e enfim, né? A colaboração, a comunidade, a gente nos primórdios da vida humana, a gente já vivia assim. E hoje a gente tem essa tendência, né, da gente retornar a esse padrão, né, de colaboração, de comunidade, de realmente ajudar um ao outro, né? Você tem que ter um lugar para você trocar experiências, oferecer ajuda e receber ajuda, né? E crescer junto, né? Por que não? E isso não tem nada de... Não existe nenhuma vergonha em você pedir ajuda a um colega, né? Pelo contrário, eu acho que o colega deve se sentir, né, agraciado, não deve se sentir lisonjeado ou vaidoso com isso, não. Mas agraciado de ter uma pessoa que confiou nele o suficiente para pedir ajuda. E você não está demonstrando nenhuma fraqueza além do normal. Todo mundo não sabia alguma coisa até saber. Então, perguntar, todo mundo que me traz uma dúvida e que começa falando assim, eu acho que é uma dúvida boba, mas eu disse, olha, eu sempre respondo que não existe
dúvida boba. Não existe. Na verdade, o pior que você pode fazer é ter uma dúvida e não perguntar. Né? É você saber que você precisa saber aquilo e, sei lá, às vezes ter uma posição de vergonha, né? Ou talvez soberba e não perguntar para um colega seu que você sabe que vai te trazer uma resposta segura, precisa sobre aquilo. Né? E outra coisa, o crescimento conjunto, o crescimento mútuo, ele é muito mais sustentável do que o crescimento de quem está ali isolado, o crescimento de quem está realmente numa sintonia de competição, né? Querendo isolar o colega, querendo superar o colega, querendo ser melhor do que todo mundo. Todo mundo deve querer se melhorar, todo mundo deve querer ser melhor do que era ontem. Mas ser melhor do que fulano ou que Beltrano, isso é tão relativo. Você vai ser melhor em uma área da vida, a outra pessoa vai ser melhor que você em outra área da vida. Então, não é uma postura bacana. E a gente está num momento em que a colaboração está em alta, né? A convivência em comunidade está em alta. A gente nunca viveu tão unido, mesmo sem poder se ver. Né? A gente está vendo esse movimento, essa movimentação de todo mundo junto, todo mundo comparecendo nas redes sociais e se expondo muito mais, porque todo mundo está realmente é o único recurso que você tem para se conectar com as pessoas. Mas terminou que a gente está se conectando muito mais agora do que antes. Né? É um fenômeno realmente... É bom. É um fenômeno realmente inusitado esse, né? Que o momento em que está todo mundo isolado é quando está todo mundo muito mais conectado, um prestando mais atenção no outro e se ajudando mais, né? Então, assim, é importante que você tenha um espaço desse para trocar experiências, para colaborar com os seus colegas e crescer junto. Crescer junto é muito mais sustentável, é muito mais um apoiando o outro. Essa é a melhor forma de crescimento. Meus alunos têm esse espaço, eles têm um grupo exclusivo para eles, onde a gente participa lá, todo mundo pede ajuda, todo mundo responde, todo mundo fala, todo mundo participa. Não é uma coisa assim que eu vou dizer qual é a melhor resposta, o melhor caminho, até porque uma resposta de muitas pessoas é muito mais importante, é muito mais preciso do que a resposta de uma pessoa só. Sempre é assim, sempre é melhor. Né? Então, fica atento a isso também, tá? E aí se você não tem um colega que te dê esse auxílio, frequenta o fórum. Poxa, Hugo, mas eu não tenho processo, como é que eu vou? Não, frequenta assim mesmo, vai lá, assiste as audiências, conversa com os colegas que você encontrar no corredor. Normalmente o pessoal está muito corrido, mas você vai encontrar alguém, né, que vai estar disposto a conversar com você, a falar, a trocar ideias e tal. Isso é fundamental também. Né? Você tem essa possibilidade. Né? É lógico que você assistir uma audiência nem sempre vai ser uma forma muito tranquila de você aprender, porque às vezes sem um direcionamento, sem uma orientação, vai demorar até você entender o que está acontecendo ali, se você não tem prática, né? Se você realmente está começando do zero. Mas insiste, eu digo, frequenta 1 mês, 2 meses, 3 meses, até você se sentir realmente, poxa, as coisas estão começando a fazer sentido para mim. Se você não tem um processo próprio do pai, da mãe, né, enfim, do irmão, de um primo, né, frequenta o fórum, assiste a audiência mesmo como público, né, por que não? E assim você vai começar a ter uma noção do que está acontecendo ali e você, olha só, mesmo como espectador, quando for a sua vez de estar sentado ali na mesa de audiência, você não vai ter, não vai ser tão novidade assim para você, tá? Então essa é uma
é uma conduta importante para você começar realmente. E, assim, lógico, né, você não vai poder fazer isso agora, né? A gente, né, não sabe quando a gente vai voltar a ter as audiências físicas mesmo, né? Enfim. Mas isso surge na verdade, isso traz, na verdade, uma oportunidade. Porque, né, como eu venho dizendo, é provável que a gente tenha agora uma grande oferta de sessões de julgamento pela internet. Né? Como a gente comentou, o judiciário não vai parar. Não vai parar. Então, se por acaso realmente a gente não puder retomar, né, logo as audiências, enfim, sessões e tal, né, aqui na Bahia, as sessões da turma recursal vão rolar à distância, né? Vai ser virtual, né? Com sustentação do advogado, inclusive, à distância. Né? Então, imagine que você tem agora a chance, a oportunidade de frequentar sessões sem ter que sair de casa, sem ter que sair do seu escritório, se você está precisando, né, reforçar a sua prática, enfim, você agora vai ter uma grande oferta de sessões em que você vai poder apenas abrir o seu computador e ver lá tudo o que você quiser, né, sobre juizado. Você vai ter uma experiência ali que você não teria de outra, né, em outro momento. Em outro momento, você não teria essa grande oferta de sessões virtuais assim para você. Você não vai precisar se deslocar, você não vai precisar se arrumar todo, se deslocar, enfim, para chegar ali. Às vezes as salas de sessão são muito cheias e você não consegue um assento, demora muito. Até chegar um tema realmente, digamos assim, transformador para você, que traga uma informação útil, bacana, pode ter passado muito tempo. Então, o importante mesmo é que você faça bom uso dessa chance que você vai ter agora de assistir sessões do seu celular, do seu computador, de onde você estiver. Né? Enfim, você vai precisar ver muitas sessões até conseguir extrair dali também um conhecimento prático. Né? Enfim, mas você vai chegar, né? Demora mesmo, né? Conhecimento, prática, não vem da noite para o dia, não vem. Né? Enfim, agora, a melhor maneira de começar, uma das melhores maneiras é fazendo o meu treinamento, né? Quer dizer, e que você nem pode agora, porque se você chegou aqui só hoje, né? Ontem eu fechei as inscrições, então você não tem, né? Você perdeu o timing. Enfim, mas, né, modéstia à parte, é uma forma que você tem de ter, né, a sua todo esse caminho já mastigado e já pronto para você, né? Tá tudo lá. Eu gasto a minha saliva lá, né, falando de todos os erros, todas as questões que eu encontrei nesses 10 anos de trabalho, né? E que realmente são a minha forma de contribuir realmente para a sua prática profissional de um jeito mais intenso. Você realmente vai sair de lá. Não tem como, tá? Não tem como você não sair pronto. Mas, de fato, as inscrições estão encerradas. Você fica de olho aí para não perder a próxima leva, que eu não sei quando vai acontecer, não tenho previsão, mas me segue aí, né? Me acompanha. E, enfim, e de todo modo, ainda tem isso. Né? Você não pode fazer o treinamento, mas você pode me seguir. Pode maratonar aí todos os vídeos, os textos que eu tenho aqui, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook. É uma forma que você tem também de alcançar o que eu tenho para te falar. Eu garanto que se você assistir todos os meus vídeos, ler os meus textos, você vai ter um desempenho
muito superior do que você poderia imaginar. Tá? Garanto, é garantido. Eu não tenho, eu não tenho nenhum pudor de falar e eu tenho que falar muito. Oi, Lore. Não disponha. É um prazer para mim, tá? É um prazer estar aqui compartilhando isso com vocês. Isso vem de um projeto pessoal meu. Isso me completa muito. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. É pena que a gente não se descobriu antes, mas tem muita coisa aí. Eu acho, inclusive, que o meu perfil do YouTube nem tá aí na bio, mas eu vou colocar, tá? Tem outras coisas lá. Tem muita coisa aqui, outras coisas lá também, tá? Eu acho que tinha perguntas aqui. Tinha perguntas aqui que eu pulei. O recurso cabe. Agora, Keitor? Desculpe, eu não consegui deduzir seu nome, mas acho que é Keitor. Keitor, olha só, cabe, né? Lógico. Mas cá entre nós é tão difícil de ser admitido. É muito raro ser admitido. Tá? O processo foi pensado, o processo do juizado foi pensado para ser até a sentença. O recurso para a turma recursal já é uma exceção e o recurso extraordinário já é a exceção da exceção da exceção. Né? Então é difícil. Você tem que, a depender do caso concreto, ver o que é que você pode fazer. Às vezes, a melhor solução que você tem é conversar pessoalmente com o relator, se foi um erro de interpretação, uma coisa que não ficou muito clara, e você tentar esclarecer a situação num embargo de declaração. Às vezes isso tem mais efeito do que você buscar um recurso extraordinário. A não ser que seja realmente uma posição já consolidada da turma, aí não tem muito para onde correr, não. Não tem muito para onde correr. Nesse caso, né, nessas questões muito polêmicas, assim, talvez, né, se você conseguir escapar, né, e ajuizar a sua ação na justiça comum, se é uma coisa que você acha que vai render a briga, é ir para a justiça comum. Tem que ser uma situação muito esdrúxula para valer a pena realmente você abrir mão do rito dos juizados e buscar a justiça comum. Mas se é uma coisa assim que você já sabe que o entendimento consolidado da turma não labora a seu favor, de repente é uma saída que você tem. Né? E é outra coisa que você pode fazer também, inclusive, que eu quase não falei. Quando você frequenta o fórum, frequenta o juizado, a turma recursal, enfim, você percebe que você passa a perceber qual é o entendimento dominante no seu estado, pelo menos. E isso é o que vai fazer você... E assim, saiba que pode existir entendimento divergente, consolidado, na turma recursal do seu estado e no Tribunal de Justiça do seu estado. Isso pode acontecer. Você tem que estar de olho mesmo. Se isso for o seu caso, aí você vai optar. Né? Se você for o autor, claro, você vai optar. Né? Pessoal, chegou a minha hora. Foi um prazer estar com vocês. Né? Amanhã tem live de novo, com tema surpresa. Eu vou filtrar ainda uma ou duas perguntas para a gente trazer para cá. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Assistam, maratonem os vídeos aí do perfil. E a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.